Vida e Saúde já está de volta. Que bom que você está aqui acompanhando a programação da Novo Tempo. Já está ligadinho no Vida e Saúde para aprender a como cuidar melhor aí da sua mente. Hoje a gente está falando de tratamentos naturais para a mente. Olha, não tem nenhuma pílula milagrosa, como o médico disse aqui, o Dr. Benício. Tem coisas que são possíveis para você fazer ainda hoje aí na sua casa, colocar em prática ainda hoje, tá bom? A gente quer ter a sua participação aqui, então se você tem alguma dúvida, tem um comentário sobre esse assunto, se você fez algo aí que te ajudou, compartilha com a gente também. O nosso número é 12982660004. Lembrando que tem o QR Code por aqui também, se for mais fácil para você. E, gente, salva o nosso número aí de WhatsApp, porque esse é o contato para a gente conversar durante toda a semana, não é só na quarta-feira não, viu? Durante toda a semana a gente pode conversar por esse número. Agora a gente está falando aqui de tratamentos naturais, né, que realmente podem auxiliar aí no funcionamento do nosso cérebro, e a gente vai trazer alguns desses tratamentos para você conhecer. Doutor Benício, já vou colocar alguns aqui na tela para o senhor comentar com a gente. Quer ver? Dá só uma olhada nesse primeiro. Ducha escocesa. Ela fala aí que ativa a circulação, ajuda aí na limpeza da pele e reduz o estresse também. Isso pode ajudar, então, no nosso cérebro também. Com certeza. A ducha escocesa é algo bastante específico. É fácil lá na clínica, porque nós temos todo o aparato preparado para isso. E ela realmente, aquilo que se promete, cumpre, não é? Para você que não conhece ainda a ducha escocesa, eu brinco que é a mangueira do bombeiro de apagar incêndio, né? E daí faz uma massagem com aquele jato de água em diferentes temperaturas. E aquilo é fantástico. Mas eu quero dar uma dica para você, em alguns outros tratamentos você pode fazer em casa, que vão ajudar nesse relaxamento, na diminuição da ansiedade, tá certo? Um tratamento é bastante chique, é o banho de aspersão alternado. E você tem aí em casa. Tem na minha também, você doutor? Você tem na sua também, Flávio, doutor César tem na dele Qual também. Será tá? esse tratamento? Pois é, esse tratamento nada mais é do que o chuveiro de casa. Olha. Então, basta entrar embaixo do chuveiro, numa temperatura quente, tá bem? Se você conseguir contar 3 minutos embaixo do chuveiro quente, depois muda. Se não tiver costume com isso, começa simplesmente diminuindo a temperatura no morno, mas até chegar naquele ponto da temperatura fria. Esse banho alternado, certo? O quente e o frio, eles ajudam muito, tanto nas questões inflamatórias, quanto no relaxamento para as pessoas que têm questões de ansiedade. E as pessoas que estão passando por depressão, o banho frio ou simplesmente uma toalhinha imersa numa aguinha com gelo, e daí você pega e faz uma fricção no corpo com aquela toalha, isso ajuda muito nos quadros de depressão. Né? Nós utilizamos bastante lá na clínica. Você falou então desse banho aí chique, 3 minutos na água quente, e quanto tempo na água gelada, fria? Se aguentar, 1 minuto. 1 minuto. Ai, gente, bora aguentar. Faz uma vale pular debaixo do chuveiro para aguentar? Com cuidado para não escorregar. Né? Sim, mas só de saber desses benefícios, né? Que coisa boa. Olha só, tem mais tratamento para a gente conhecer? Vamos dar uma olhadinha. A gente tem a sauna, que é bem conhecida. Ela acelera aí o metabolismo, promove sudorese, né? Isso. E relaxamento muscular, doutor. Também é uma ótima. Também é uma excelente ideia. A sauna é muito legal. Tem a sauna, tanto a úmida, né, doutor César, quanto a sauna seca. A sauna úmida, ela vai ter uma determinada temperatura, 40, 45 graus por ali, né, mais ou menos. Enquanto a sauna seca, a gente não tem a sensação da temperatura, mas ela pode chegar até 75, 76 graus de temperatura. Né? Esses tratamentos de calor sempre devem ser seguidos de tratamento frio, de resfriamento do corpo. Tá? E aí eu vou ensinar uma sauna para você em casa, já que eu ensinei o banho de aspersão. Sauna em casa. Então, com muito cuidado para não ter queimadura, tá bem? Mas pega uma panela grande, aquela da vovó fazer a comida do domingo. Sopa. Isso, bem grande. Coloca lá
alguns sachês de camomila, ou se você tiver a flor da camomila mesmo, que se compra numa zona cerealista aí na sua cidade, coloca ali dentro, deixa a água ferver, quando estiver fervendo, coloca a camomila, apaga o fogo, deixa uns 2, 3 minutos, depois pega um cobertor, joga em cima e abre a panela, fica não muito perto da panela e vai respirando aquele vapor quente. Isso daí é uma sauna feita em casa com excelentes resultados, tratamento de bem-estar mental, até porque a camomila promove isso também, né? Além de ser anti-inflamatória, a camomila é naturalmente uma erva calmante. Olha só. E daí esteja perto do chuveiro, porque terminou esse suador todo aí, pula para o chuveiro frio e fecha os poros, né? Não deve terminar nunca com quente, sempre indo com frio. Ok. Tem mais, você está gostando? Porque está tendo essas opções para você fazer na sua casa, né? Não depende só de um lugar específico para isso. E tem mais tratamento por aqui, trago para você, olha, massagem com sal, doutor. Promove a hidratação, liberação de toxinas e estimula o sistema linfático. Olha só, a gente vai aprender a fazer em casa também? Vai. Com sal é mais simples, né? É o sal grosso mesmo. Tá. E você pode fazer essa esfoliação no chuveiro. Lá na clínica, lógico, tá uma coisa assim mais bem preparada, numa cama especial e tudo mais. Alguém vem e passa, depois vem um olhinho e tudo, né? Mas você pode fazer aí na sua casa essa esfoliação com sal. E ela realmente ajuda muito. Você que está querendo deixar de fumar, vai uma dica preciosa. Olha, fala para o pessoal de Olha casa, só, então. a nicotina normalmente nós depositamos muito embaixo da pele. Então, quando a gente faz essa esfoliação, né, um banhinho morno, faz essa limpeza com o sal, a gente joga muito dessa nicotina que está sob a pele, a gente joga fora. E isso ajuda no tratamento quando a gente está buscando a cessação tabágica, né? E nós fazemos muito isso lá na clínica. E ainda é um tremendo tratamento de beleza, Flávia. Pois é. Agora, doutor, curioso, por que o sal? É só mesmo pelo fato de ajudar na esfoliação ou o sal tem algum papel importante aí? Não, olha, ele promove uma leve desidratação, porque o meio está mais concentrado aqui fora e poderá estimular, logicamente, né? O meu conselho é que a pessoa tome bastante água depois do tratamento, mas pessoas de pele sensível, vou dar uma alternativa, tá bem? Sobretudo se é um idoso com a pele que tem facilidade de levantar feridas, a gente faz com fubá. O fubá cru, tá certo? Pode-se fazer mais suave, exatamente. Na criança, aquela criança agitada, um baninho morno, fazendo essa fricção com esse fubazinho, também ajuda a dar um relaxamento. Olha só. Quanta dica boa, né, que a gente está acompanhando aqui, principalmente essas que dá para a gente fazer em casa. Então, a gente está vendo aqui, doutor, que a hidroterapia, ela realmente é capaz de promover esse relaxamento, esse bem-estar e acaba ajudando, então, aí na nossa saúde mental também, né? Exatamente. É muito importante a gente ter isso em mente, que essa água, o tratamento com água, ele relaxa. Outra coisa que dá para fazer em casa, dá tempo de eu falar? Dá, pode. Escalda-pés também é algo que vai relaxar muito, sobretudo para aquela pessoa que está com problema de insônia. Antes de dormir, um baldezinho com água quente, suficiente assim para logicamente não queimar o pé, né? Você vai colocar lá e vai ver se aguenta. Se você tiver umas gotinhas de óleo de lavanda, coloca ali e aí coloca os pés dentro e já tenha um frasquinho aqui, um recipiente com um pouquinho de água fria e perto da cama, tá? Então, terminou a água quente, antes de secar o pé, simplesmente pega a água fria, despeja. Esse despejar é simplesmente para fechar os poros dessa região e guardar aquele calorzinho dentro dos pés e vá para a cama. Com certeza, essa noite vai ser
muito mais gostosa. Até que sabe que anos atrás, já bastante anos atrás, eu estive numa clínica de estilo de vida americana e usava lavanda, né? E a própria fitoterapia, até, não sei se no Brasil já tem, mas cápsulas com lavanda que é bom para a ansiedade. Olha só. Reduz a ansiedade. E a gente usa isso lá para as pessoas muito ansiosas, inclusive até para elas colocarem na mão, esfregarem um pouco e sentirem o cheiro agradável do óleo puro, da essência pura de lavanda, não é? Olha isso só. Ajuda realmente a relaxar, dar uma tranquilizada. E que tem um cheirinho gostoso mesmo, né? É bem gostoso o cheiro. Doutor César, e é legal, né? A gente está vendo aqui várias opções de tratamentos naturais. E se a pessoa ainda precisa fazer uso de medicação, mas isso pode ser potencializado com essas terapias, né? Pode usar a medicação, às vezes pela indicação médica deve usar, mas se a pessoa incorpora esses tratamentos, esses cuidados com a saúde, de alimentação e exercício, isso dá um boom ali na saúde da pessoa, potencializa, né? E é uma das formas, né, o doutor Benício está falando, né, de hidroterapia, de outros procedimentos naturais, vai ajudar para a gente poder reduzir a medicação sintética que a pessoa está usando. Então, se a pessoa começa a usar esses procedimentos hidroterápicos, exercício, tudo isso, a gente consegue diminuir essa dosagem com mais facilidade ou com menos dificuldade do que a pessoa ficar só dependendo daquela medicação chamada tarja preta. Olha só. E às vezes você de casa pode estar se perguntando aí, mas nossa, será que esse tratamento, quanto tempo eu tenho que fazer? Dura muito? Quanto tempo para eu conseguir obter aí esse relaxamento? Quantas sessões, mesmo que caseira, eu preciso fazer? Alguns parece que são instantâneos, né? Você falou que faz e já pode sentir esses benefícios. São imediatos de resultado, alguns têm um resultado bastante imediato. Eu não vou dizer, não posso ser leviano em dizer que você vai fazer hidroterapia em casa e você vai curar sua depressão com isso. Lembrando, a Flávia tem tomado aqui todo o cuidado de dizer que é um conjunto de coisas, não é? Mas esse alívio para algumas tensões emocionais, esse alívio pode ser sim imediato quando a gente utiliza alguns tratamentos hidroterápicos e quando utiliza, inclusive, alguma fitoterapia também associada, né, doutor César? Pessoas, por exemplo, que fazem um banho de contraste, né, como você falou, essa alternância, né, tal. Você toma um banho, você está meio desanimado, meio desanimada, aí está com muita ansiedade, muita inquietude, você vai lá e toma seu banho e faz a sua higiene pessoal, e depois que fez a higiene pessoal, você permanece ali no chuveiro. E quem tem facilidade de ligar o frio, ligar o quente, então você faz isso, como foi explicado aqui, 3 minutos quente e 1 minuto, se possível, 30 segundos frio. Você faz isso umas 6 vezes, umas 6 trocas mais ou menos. Quando você termina, você percebe já a coisa mais imediata, não é? É um dos tratamentos naturais que a gente sente isso, a gente dá um relaxamento, né? Uma coisinha gostosa que você alivia com esse procedimento. Claro, não é só isso. Tem outros, o que você tem que continuar a fazer com aquilo que está sendo orientado pelo seu médico, né? Mas já traz um grande alívio ali. É um apoio, né? Agora, você de casa talvez está pensando, nossa, mas será que todo mundo pode fazer? Será que eu posso fazer? Ou existe alguma contraindicação? Se uma pessoa tem alguma condição, então ela não deve fazer esses tratamentos. Quero até que o doutor Benício explique para a gente. Existe contraindicação, doutor? Existe. Lógico que não são muitas contraindicações, mas com certeza existe, não é? Aqui a gente fala para a população em geral, mas a gente precisa particularizar. Pessoas que, por exemplo, pessoas com uma insuficiência cardíaca, essas grandes diferenças de temperatura, elas não são muito bem-vindas, tá? Para essa pessoa que tem uma insuficiência cardíaca, tá certo? E uma pessoa com uma hipertensão, que não necessariamente insuficiência cardíaca, mas uma hipertensão que seja refratária a tratamentos naturais, ou seja, a outros tratamentos, mesmo farmacológicos. Quando eu digo refratária, ela é resistente, né? Ela não obedece tanto, não cede. Então, a gente tem que tomar cuidado, sobretudo, com aquele calor mantido, o calor de uma sauna. Por quê? Porque como mecanismo de defesa natural do corpo, Flávia, o coração, ele acelera.
quando a gente está exposto a calor. Então, pessoas que também têm arritmias cardíacas, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? A gente aqui dá esses conselhos, são conselhos para a população geral, que vão servir para a grande maioria da população, mas a gente precisa particularizar realmente essas pessoas, não é? Aquelas com uma hipertensão que tem pouco resultado com medicação. Essa pessoa se beneficia do escaldapés, sem nenhum problema, tá certo? Mas eu digo em relação à sauna, sobretudo, tá? E as pessoas com arritmia e insuficiência cardíaca. E também você falou em plantas medicinais, né? Fitoterapia. Fitoterapia, planta medicinal um pouquinho diferente, ou seja, a planta medicinal é uma planta que você pega a planta em si e faz um chá dela. Isso é uma planta medicinal. Agora, fitoterapia é quando se retira daquela planta uma ou duas ou mais substâncias e não toda a planta, né? Mas existem tratamentos naturais fitoterápicos para problemas mentais, como, por exemplo, o hipérico perforato, que é o hipérico, que ele é usado para tratar depressões, né? Existe a valeriana, que é a valeriana officinalis. Eu estou falando de fitoterapia. Fitoterapia é baseada em plantas medicinais, substâncias em plantas medicinais. Não estou falando de homeopatia nem de floral. Isso é outra coisa. Estou falando de fitoterapia. Então, mesmo os tratamentos com medicações naturais fitoterápicos pode ter efeito colateral desagradável. Então, por exemplo, precisa tomar cuidado com isso também. Não é porque é planta medicinal não faz mal. Não, tem por exemplo, um produto chamado Cava-Cava, que é bom para ansiedade, é um produto natural, mas se você usar mais do que 3 meses, algumas pessoas podem ter um problema do fígado, né? Tem pessoas que tomam valeriana, que é um bom calmante natural, mas já atendi paciente que tomou valeriana e na manhã seguinte, tomou à noite, na manhã seguinte ficou meio para baixo. Então, aquele metabolismo daquela pessoa não funcionou bem ali. Então, não quer dizer que esse é natural, não faz mal. Tem que ter cautela com a orientação médica, a coisa vai bem, né? Agora, doutora, a gente vê aí que fitoterápicos hoje a gente pode encontrar nas prateleiras da farmácia, né? Pra gente, sem receita, consegue... como se fosse um shopping, né? A gente, esse aqui é bom para isso, tal, e consegue comprar. É importante ressaltar que mesmo esses fitoterápicos precisam, então, de uma indicação médica. Não é indicação da vizinha, indicação do Google, né? Precisa, sim, de um médico para auxiliar nisso. Porque o fitoterápico, ele tem uma química. E essa química vai influenciar o nosso corpo de alguma maneira, né? E nós médicos estudamos, né, na faculdade como orientar as pessoas em relação a medicamentos, né? Também em relação a medicamentos naturais. A gente não pode esquecer que fitoterápico é remédio. Né? Ele pode... É remédio. A gente ouve muito aqui do fitoterápico para ajudar no sono, tal, mas ele também pode ajudar em casos de ansiedade, depressão? Sim, claro. Como eu falei, a valeriana é um bom medicamento, a melissa também é um bom medicamento. Extrato fluido de camomila também, o extrato seco de camomila também. A própria lavanda também é bom para a ansiedade. O hipérico perforato, o hipérico, o apelido é só hipérico, né? Mas a química chama de hipérico perforato, né? Ele é um bom medicamento para depressão. Então, mas eu já percebi, por isso que é importante a orientação médica, porque, por exemplo, na minha experiência clínica, atendi pacientes deprimidos que já tinham usado medicação para depressão sintética, já com remédio controlado, e já tinham usado 2, 3, 4, não funcionaram para aquele paciente. Então, ou o hipérico vai funcionar só se for em dosagem bem mais alta, ou não vai funcionar. Então, quer dizer, geralmente alguns fitoterápicos podem funcionar melhor para certos problemas mentais se aquela pessoa ainda não usou nenhum tipo de medicação psiquiátrica no passado. Porque se já usou, meio que queima o filme, né? O corpo já está meio viciado naquela química sintética ali. Sim. Então, pode ser que vá funcionar o fitoterápico, mas talvez com uma dose maior do que seria indicado, porque a pessoa já tem ali um certo vício na resposta daquelas medicações controladas.
Olha só, e a gente sabe aí que existem algumas alternativas naturais e eficazes para o tratamento da depressão e da ansiedade. Então, além dos fitoterápicos, a gente está falando aqui desses tratamentos naturais, teria mais alguma alternativa para a gente passar para o pessoal de casa, doutor Benício ou doutor César? Olha, sim, existe. A gente fala que o relacionamento, ele pode ser um excelente remédio, né? Os relacionamentos. Inclusive, eu brinco lá na clínica que quando termina a semana, né, chega no sábado, a gente faz um programa especial e eu digo assim, bem, agora eu quero saber aqui quem são os que fizeram um curso intensivo de psicologia nessa semana, porque um se torna psicólogo do outro. Olha. E o doutor César, muito mais do que eu, com muito mais experiência do que eu, né, já acompanhou isso, que realmente os relacionamentos saudáveis são restauradores, são curadores. Né? Às vezes coisas que não se consegue de outra maneira, com outras alternativas, quando se tem um bom relacionamento, quando eu coloco o meu problema em perspectiva. Lá na clínica é muito comum isso, tem um paciente com uma determinada enfermidade dita incurável, classificada assim, e um outro com uma outra questão de saúde, eles se interagem. Aí um coloca o seu problema na perspectiva mais correta, diz, puxa, eu achei que meu problema fosse enorme, mas eu olho para o lado e vejo alguém que parece que tem um problema que é mais grave do que o meu. E às vezes está enfrentando de uma maneira diferente, exatamente, né? Mais positiva, mais resiliente. Sim. Então, isso também é tratamento. Olha, a confiança em Deus também ajuda muito, né? Claro, e você vê que esses grandes grupos de chamada ajuda mútua, né? Como Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, Comedores Compulsivos Anônimos, Fumantes Anônimos, tem um monte de grupos anônimos, né? Realmente isso que o doutor Benício falou, quando um escuta o drama do outro, aquilo ajuda. E também ajuda, sim, como que o outro está lidando com o seu drama, o que está conseguindo fazer. Aí a pessoa que está escutando, eu não tinha pensado nisso, é interessante. Né? Então também pode aprender, precisamos de grupo de ajuda mútua. Eu ajudo você, você me ajuda. Então isso é tratamento. Né? Compartilhar as experiências pode ter aí um resultado positivo, né? Agora, gente, as doenças da mente, elas geram aí muita dor, muito sofrimento e elas podem impedir que a gente consiga aí realizar os nossos planos, os nossos sonhos. E a verdade é que a gente não quer adoecer e não estamos prontos para enfrentar a doença também. Mas você sabia que é possível viver livre dos traumas, da ansiedade, da depressão e de outras doenças da mente? Eu quero trazer aqui para você a revista Esperança Sentimentos, a ciência do existir. Você vai entender que os meios que Deus usa para te curar e qual é o melhor tratamento para você. Então, olha, se você quer ter essa ajuda, peça sua revista, é de graça. Você pode ligar aqui para o nosso telefone 0 operadora 12 2127 3121. Vou repetir para você que deseja ter essa revista aí nas suas mãos para você estudar. 0 operadora 12 2127 3121. Agora, se você prefere fazer o seu pedido pelo WhatsApp, o nosso número é 12 98244 4449. Vou repetir para você anotar aí no seu celular, pedir talvez no intervalo já essa revista aí para te ajudar a enfrentar esses problemas. O número é 12 98244 4449. Espero que essa revista seja uma bênção aí na sua vida, tá bom? Olha só, a gente vai continuar aqui com o nosso assunto sobre como a gente pode cuidar do nosso cérebro, esses tratamentos naturais para ajudar a nossa mente. E ainda hoje os nossos especialistas aqui, Dr. César Vasconcelos, Dr. Benício, vão ainda responder as suas dúvidas. Se você está mandando aqui pra gente, corre, manda aqui no intervalo que a gente pode te ajudar ainda hoje a tirar aí a sua dúvida, tá bom? Vida e Saúde vai fazer um rápido intervalo, mas a gente volta já já. Até mais!